Leitura 227, Jeremias 1 a 3, Projeto 365, 15 de agosto de 2023. Jeremias 1. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos rivais, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Jeremias era de Anatote, uma cidade que ficava cerca de 6,5 km ao norte de Jerusalém, capital do reino do sul. Ele viveu e profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá, um tempo caótico em termos políticos, morais e espirituais. A Babilônia, o Egito e a Assíria batalhavam pela supremacia mundial. Judá não sabia a qual dessas nações se aliar. Embora Jeremias tenha profetizado por 40 anos, nunca viu seu povo dar ouvidos às suas palavras e arrepender-se de seus pecados. Deus o conhece, assim como conheceu Jeremias, muito antes de você nascer ou ser concebido. Ele pensou em você e planejou sua vida. Quando se sentir desencorajado ou caído, lembre-se de que Deus sempre pensou em você como alguém valioso e que Ele tem em mente um propósito para a sua vida. Jeremias foi constituído por Deus como profeta às nações. O Senhor tem um propósito para cada cristão, mas algumas pessoas são designadas por Ele para trabalhos específicos. Sansão, Davi, João Batista e Paulo foram chamados para realizar obras específicas para Deus. Qualquer que seja seu trabalho, faça para a glória de Deus. Se Deus lhe der uma tarefa específica, aceite-a alegremente e cumpra-a com zelo. Se Ele não o fizer, procure cumprir a missão comum a todos os crentes: amar, obedecer e servir a Deus, até que a direção divina se torne mais clara. Frequentemente, as pessoas relutam com novos desafios, porque lhes falta autoconfiança, elas sentem que não têm a habilidade, o treinamento ou a experiência adequados. Jeremias se considerava uma criança, alguém sem experiência para ser um profeta de Deus diante das nações. Mas o Senhor prometeu estar com ele. Não devemos permitir que sentimentos de incapacidade nos impeçam de obedecer a Deus. Ele sempre estará conosco. Se Ele lhe der um trabalho a fazer, proverá tudo o que você precisa para fazê-lo. Deus prometeu estar com Jeremias e cuidar dele, mas não impediria que as dificuldades lhe sobreviessem. O Senhor não o livrou de prisões, deportação, nem de insultos. Deus não impedirá que enfrentemos as tempestades da vida, mas nos assistirá quando as enfrentarmos. Na verdade, Deus caminha conosco nas tempestades e nos resgata. Deus designou Jeremias para que levasse sua palavra a nações e reinos. O trabalho de Jeremias não era apenas advertir os judeus, mas a todas as nações do mundo, quanto ao juízo de Deus por causa do pecado. Ao ler o Antigo Testamento, não se esqueça que, enquanto Deus se revelava ao povo de Judá e de Israel, seu plano era ser conhecido por todas as nações e pessoas. Estamos incluídos na mensagem de juízo e esperança proferida por Jeremias e, como crentes, devemos compartilhar o desejo de Deus de alcançar o mundo inteiro para Ele. A visão da vara de amendoeira revelou o início do juízo de Deus, porque a amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na primavera. Significa que Deus viu os pecados de Judá e das nações, e executaria um juízo rápido e certo. A panela a ferver voltada para o norte, derramando-se sobre Judá, representava a Babilônia trazendo o forte juízo de Deus contra o povo de Jeremias. Jeremias 2. Nessa seção, a analogia do casamento contrasta nitidamente o amor de Deus por seu povo com o amor de seu povo por outros deuses, e revela a infidelidade de Judá. Jeremias condenou Judá, Jerusalém, o nome de sua capital, por buscar segurança em coisas desprezíveis e imutáveis, não no Deus imutável. Podemos ser tentados a buscar segurança nas posses, nas pessoas ou em nossas habilidades, mas isto nos fará fracassar. Não há segurança duradoura sem a presença do Deus eterno. Apreciamos os amigos que permanecem fiéis a seus compromissos, mas ficamos desapontados com quem fracassa, quebrando uma promessa. Deus se agradou quando seu povo obedeceu inicialmente, mas irou-se quando este se recusou a manter seu compromisso. As tentações nos distraem, desvia-nos da presença de Deus.
Pense em seu compromisso de obedecer a Deus, e pergunte a si mesmo se tem permanecido verdadeiramente zeloso. As primícias da primeira parte da colheita eram separadas para Deus. Israel foi zeloso para com o Senhor por muitos anos. A nação desejava agradar a Deus como se fosse a sua jovem noiva, os judeus eram um povo santo e zeloso. Esta atitude representava um nítido contraste com a situação na época de Jeremias. A nação unida de Israel incluía tanto a casa de Jacó, Judá, quanto a casa de Israel. Jeremias conhecia bem a história de Israel. Os profetas repetiam-na para o povo por várias razões: 1. Lembrá-lo da fidelidade de Deus; 2. Ter certeza de que o povo não se esqueceria dela, não havia Bíblias para ler; 3. Enfatizar o amor de Deus por Israel; e 4. Lembrar de que houve um tempo em que os israelitas estiveram perto de Deus. Devemos aprender por meio da história, para que possamos edificar sobre os sucessos e evitar repetir os fracassos de outros. Baal era o principal deus da religião cananeia. A frase "os profetas profetizaram por Baal" se refere ao fato de Baal ser adorado, na época, por muitas nações de Canaã. Baal era o deus da fertilidade. Sua adoração incluía o sacrifício animal e a prostituição sagrada, nos lugares altos. Jezabel, a esposa do rei Acabe, introduziu a adoração a Baal no Reino do Norte, que acabou se disseminando em Judá. A orientação sexual desta adoração era uma tentação constante para os israelitas, que deveriam ser santos. Deus disse que mesmo as nações pagãs como Chipre, a oeste, e Quedar, a casa das tribos árabes que viviam no deserto, a leste da Palestina, permaneceram leais a seus deuses nacionais. Mas Israel havia abandonado o único e verdadeiro Deus, substituindo-o por um objeto de adoração completamente desprezível. Quem abandonaria e trocaria um manancial de águas vivas por cisternas rotas que coletavam as águas da chuva, mas não podiam retê-las? Deus disse aos israelitas que eles agiam deste modo quando abandonavam a ele, o manancial de águas vivas, e adoravam ídolos. Além disso, as cisternas que os israelitas escolheram estavam quebradas e vazias. O povo havia construído sistemas religiosos para armazenar a verdade, mas estes eram desprezíveis. Por que deveríamos apegar-nos a promessas frágeis, a cisternas instáveis, dinheiro, poder, sistemas religiosos ou qualquer outra coisa transitória que possamos colocar no lugar de Deus, quando o Senhor prometeu refrescar-nos constantemente com as águas vivas? Nola, ou Mênfis, estava localizada nas proximidades da atual cidade do Cairo, no Baixo Egito, e Tafnis ficava no nordeste do Egito. Talvez Jeremias se referisse à invasão prévia de Judá pelo faraó Sisaque, em 926 a.C., ou predissesse a invasão pelo faraó Nico, em 609 a.C., quando o rei Josias de Judá seria morto. Mas o que Jeremias queria dizer é que os judeus acarretaram tais desgraças pela rebeldia que demonstraram contra Deus. A mancha do pecado não é superficial, Israel tinha manchas que não poderiam ser lavadas de modo algum. A limpeza espiritual deve alcançar o coração, e este é um trabalho que só Deus é capaz de fazer. Não podemos ignorar as consequências do pecado e esperar que elas se retirem naturalmente. O pecado traz profundas marcas que apenas o Senhor pode remover, e ele só o faz se a pessoa que pecou submeter-se ao seu tratamento. Os judeus foram comparados a animais no cio, que procuram desenfreadamente seus parceiros, porque era assim que corriam atrás de poder, dinheiro, alianças com as nações estrangeiras e outros deuses. Os ídolos não buscaram ninguém, os israelitas que correram atrás deles de modo selvagem. Os judeus se sentiam tão confortáveis em seus pecados, que não podiam sequer pensar em desistir de seus caminhos. Só sentiam vergonha da possibilidade de serem surpreendidos. Se desejarmos algo a ponto de fazermos qualquer coisa para consegui-lo, é sinal de que estamos obstinados e fora de sintonia com Deus. Ser um profeta nos dias de Jeremias era arriscado. Eles tinham que criticar a política de reis ímpios, e isto fazia com que parecessem traidores.
Os reis odiavam os profetas por se colocarem contra a sua política de governo, e o povo frequentemente os detestava por pregarem contra um estilo de vida idólatra. Seja de modo intencional ou por descuido, o esquecimento pode ser perigoso. Israel se esqueceu de Deus e concentrou seus sentimentos nas tentações do mundo. Quanto mais nos concentramos nos prazeres, mais fácil será nos esquecermos do cuidado do Senhor, de seu amor, sua confiança, sua direção e, acima de tudo, do próprio Deus. Você tem se esquecido de Deus ultimamente? Deus não é contra as alianças ou o trabalho em parceria, mas é contra os que confiam nos outros para terem a ajuda que deveria vir dele. Este era o problema na época de Jeremias. Depois do governo de Davi e de Salomão, Israel se dividiu porque os líderes se voltaram para outras nações e outros deuses, em vez de voltarem-se para o Deus verdadeiro. Os judeus praticavam a política do poder, pensando que seus fortes vizinhos poderiam protegê-los. Mas Judá logo saberia que sua aliança com o Egito seria tão desapontadora quanto sua antiga aliança com a Assíria. Jeremias 3. Essa lei encontrada em Deuteronômio 24, 1-4, determina que uma mulher divorciada que se casa novamente, nunca poderá voltar para seu primeiro marido. Judá se divorciou de Deus e se casou com outros deuses. Deus tinha todo o direito de rejeitar permanentemente seu povo obstinado, mas por sua misericórdia estava disposto a aceitá-lo de volta. A frase como o árabe nômade no deserto significa que Judá correu para a idolatria como um ladrão árabe que se esconde e espera a fim de saquear a caravana que vai passar. A malícia havia contaminado a nação. Apesar de seu grande pecado, os israelitas continuaram a falar como se fossem filhos de Deus. Porém, o único modo de sê-lo era abandonar o pecado. Quando temos consciência de que fizemos algo errado, queremos abandonar o erro e aliviar a culpa que sentimos. Quando minimizamos nosso pecado, naturalmente não há mudança, continuamos pecando. Mas se considerarmos todas as nossas atitudes como erradas, uma séria ofensa contra Deus, começaremos a entender o que significa viver para Ele. Será que você simplesmente desprezou algum pecado em sua vida por considerá-lo pequeno demais para se preocupar? Deus diz que devemos confessar e abandonar todos os pecados. O reino do norte havia sido derrotado pela Assíria, e os líderes de Israel foram levados em cativeiro. A trágica lição dessa queda deveria ter feito o reino do sul retornar para Deus, mas Judá não prestou atenção. Jeremias exortou esta nação a voltar para Deus a fim de evitar um desastre. Esta mensagem foi pregada entre 627 e 621 a.C., durante o reinado de Josias. Embora o rei tenha obedecido às ordens de Deus, seu exemplo aparentemente não penetrou no coração do povo. Como este se recusava a arrepender-se, Deus disse que destruiria a nação por causa dos pecados e males do avô de Josias, o rei Manassés. Israel sequer tentou aparentar obediência a Deus, e Judá manteve a declaração de fé, porém não foi sincero. Crer nas doutrinas corretas sem ter um compromisso sincero é como oferecer sacrifícios sem o verdadeiro arrependimento. A falsa conversão de Judá acarretou o cumprimento das palavras de condenação de Jeremias. Viver sem fé é inútil, expressar pesar sem mudança é hipocrisia. Compadecer-se pelo pecado não é o bastante. O arrependimento exige uma mudança de pensamentos e sentimentos, que resulta em mudança de comportamento. O reino do norte enfrentava o cativeiro como castigo por seus pecados. Judá, sem dúvida, tratou Israel com desprezo por sua descarada heresia e degradação moral. Mesmo assim, Jeremias prometeu as bênçãos de Deus ao remanescente de Israel, contanto que se voltassem para o Senhor. Judá, ainda confiante em seu próprio pensamento, deveria ter se voltado para Deus após ver a destruição de Israel, mas se recusou. Jeremias surpreendeu Judá ao falar da promessa de Deus para o remanescente de Israel, caso este se arrependesse. Deus prometeu dar a seu povo líderes cheios do conhecimento, sabedoria e entendimento, homens que o seguissem.
O Senhor viu a falta de direção de Israel, por isso prometeu prover o tipo certo de liderança. Observamos e confiamos em nossos líderes para termos a orientação e o direcionamento de que necessitamos. Mas se não seguirem a Deus, farão com que nos desviemos. Para que haja líderes, em nossa nação, nossas comunidades e igrejas, que tenham o caráter de Deus, que sejam exemplares e nos tragam a sabedoria do alto. No reinado de Davi e de Salomão, Israel estava unido, o povo tinha um lindo templo, onde adorava a Deus. Neste templo, estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. A arca continha as tábuas com os 10 mandamentos. O reino futuro não sentiria falta daqueles dias em que tinham a arca, porque a presença de Deus, pelo Espírito Santo, estaria entre o povo. Jeremias predisse que, um dia, quando a nação se unisse novamente, a verdadeira adoração seria restaurada, e o pecado seria visto como realmente é. Nosso mundo glorifica a emoção que vem da riqueza, da vitória e do prazer sexual, e ignora o pecado que está tão frequentemente associado à supervalorização dessas emoções. É triste que tão poucos vejam o pecado como realmente é, um engano. A maioria das pessoas não pode ver isto até que sejam destruídas pelo que tanto procuram. A vantagem de crermos na palavra de Deus é que não temos de experimentar os resultados destrutivos do pecado.